Boa tarde, boa noite a todos que assistem a esse canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre a manifestação que aconteceu no dia 16 de março em Copacabana, em que compareceu milhares e milhares de cidadãos brasileiros num único propósito de clamar pela liberdade de pessoas que ainda se encontram presas lá em Brasília, de forma muito, mas muito injusta. O líder, vamos dizer assim, ou pelo menos o ícone do conservadorismo desse país, que é o Bolsonaro, discursou para muita gente, esclarecendo coisas que já foram faladas várias e várias vezes. E também compareceram outras pessoas para discursarem e clamarem por liberdade. Sim, porque nós, cidadãos de bem, nós não vivemos mais numa democracia. Vivemos, infelizmente, num estado de exceção. É por causa de um sistema corrupto que defendem uma elite que só pensa nos seus próprios interesses e também de se perpetuar no poder. Tanto é que essas pessoas só defendem bandidos corruptos e criminosos. E assim, muitas pessoas, nós, cidadãos de bem, ficamos acuados, reféns de toda essa situação ruim que passamos todo santo dia, de assaltos, roubos, latrocínios, enfim, só coisa ruim que acontece todo dia, porque esses corruptos querem que nós, cidadãos de bem, fiquemos nessa situação. E também, em virtude do que aconteceu anos atrás, numa manifestação que aconteceu lá em Brasília, que foi tudo orquestrado por essa elite que prendeu muita gente e uma parcela ainda se encontra presa lá em Brasília. Então, foi por esse motivo em que ocorreu essa manifestação em Copacabana. Eu estava lá, tirei fotos, fiz alguns vídeos e até mesmo fiquei muito feliz por mais uma vez o povo comparecer em massa. Só que a velha mídia, a mídia tradicional, quer porque quer tentar enganar nós, cidadãos de bem, com números totalmente ilusórios, fora da realidade, dizendo de que a manifestação não teve tanta gente assim. Para quem esteve lá, e até mesmo para quem não pôde ir e acompanhou nas redes sociais, enfim, aonde teve a transmissão da manifestação, é impossível acreditar no que os olhos veem e o que a mídia tradicional diz no que diz respeito ao número de pessoas. Então é querer lutar contra os fatos, contra a realidade em si. Mas enfim, eu vou mostrar aqui um trecho de um vídeo em que o Nicolas Ferreira, deputado federal, fala sobre toda essa situação que estamos passando. Pessoal,
A minha fala aqui é breve. Já participei de muitas manifestações. Confesso que hoje não temos o que comemorar, mas tem muito pelo que lutar. Eu me lembro que antes de eu ir casar, me veio à memória e caiu a ficha de que várias pessoas, como meu avô, como meu tio, que morreram, não estariam no meu casamento, não viriam a minha filha, que isso tomou meu coração de muita tristeza. Agora para pensar no que o STF fez com a vida da família do Clezão. Eles não roubaram somente a vida dele, eles roubaram a oportunidade da sua filha de mostrar o neto, o filho dela, para o seu avô. Tirou a oportunidade de um pai de abraçá-lo, de, enfim, passar os momentos tristes e felizes. E é exatamente por isso aqui que nós estamos hoje. Porque o STF, principalmente na figura do Alexandre de Moraes, que não teve um voto de nenhum cidadão brasileiro, tem decidido a vida de pessoas. O Clezão, infelizmente, é irreversível, mas existem hoje pessoas presas injustamente que também estão perdendo esses momentos tão preciosos como o nosso, que chama-se a nossa vida. Eu peço aqui para o nosso presidente do Congresso e o presidente da Câmara, Hugo Mota Alcolumbre, que inclusive Hugo Mota, de uma forma muito solidária, recebeu a mãe de 6 filhos que o seu pai foi condenado por depredar, coisa que a esquerda cansou de fazer nesse país. Temos o Ministério Público Federal, que ao invés de estar combatendo o crime organizado, corrupção, lavagem de dinheiro, está preocupado porque o Bolsonaro falou que toda mulher petista é feia. Agora é obrigado a achar petista bonita. Como diz o pastor Silas Malafaia, vai ver se eu tô lá na esquina. Por fim, eu quero pedir aqui a cada um de vocês que sensibilizem. É claro que todo mundo aqui já entendeu a luta da anistia, do porquê devemos fazer isso. Mas quando a gente para de lutar, nós já perdemos essa guerra. Isso não começou de agora. Está aqui o senador Magno Malta, que foi um dos que mais visitaram, juntamente também comigo, lá na Papuda. Estivemos lá, choramos com eles, oramos com eles. E depois fizemos 25 de fevereiro lá na Paulista, juntamente com o pastor Silas Malafaia e vários outros que estão aqui, pedindo por liberdade por aqueles que não têm liberdade, sendo a voz daqueles que não têm voz. E pode ter certeza de que a hora clara do dia, ela antecede a escuridão, ou seja, o Brasil vai raiar novamente, a liberdade vai cantar mais uma vez, até mesmo porque esse país não é país de ministro do STF, esse país não é país da esquerda, esse país é dos brasileiros, esse país são de vocês, de verde e amarelo, que amam a nossa nação. Não desistam, não parem, não lutam, porque o Brasil é nosso! E Deus abençoe vocês! Então, o que acharam do vídeo do Nicolas Ferreira falando sobre toda a situação que está acontecendo nos dias atuais? É exatamente o que nós, cidadãos de bem, queremos que aconteça. Porque não pode. Nós que prezamos por todos os valores, por todos os costumes que temos e que prezamos, só coisas que dignificam o homem. Enfim, não podemos deixar que todos os nossos valores se percam com o tempo, infelizmente, por uma elite que só quer poder. Não se importam com o bem-estar de nós, cidadãos de bem. Enfim, eu também gravei vídeos em que o Bolsonaro discursou ao longo de toda a manifestação.
eu vou passar para vocês trechos do que ele discursou lá na manifestação. Ele que traz consigo as nossas dores, Ele que traz consigo a esperança da liberdade dos injustiçados do noivo de Janeiro. Ele que traz consigo a esperança de uma nação inteira. O nosso querido, traz consigo a bandeira do Brasil, as cores de uma nação. Representa não um partido, mas um povo. Representa uma nação inteira, uma esperança. O povo brasileiro. Bom dia, meu Rio de Janeiro. Bom dia, meu Brasil. Eu confesso que hoje está sendo um dos dias mais difíceis da minha vida. Que nós vamos falar aqui sobre a vida de inocentes. Sobre a vida de inocentes. Sobre a vida de pessoas que estão sendo injustiçadas. Eu jamais esperava um dia estar lutando por anistia de pessoas de bem. De pessoas que não cometeram nenhum ato de maldade. Que não tinham intenção e nem poder para fazer aquilo que estão sendo acusados. É muito comum seus governadores, Tarcísio, Mauro Mendes, Cláudio e Jorginho. Aqui nós sempre dizemos que defendemos as mulheres. Qualquer coisa contra uma mulher é uma polêmica enorme no Brasil. Mães que acordam e dormem sem dar um beijo nos seus filhos. Como faltou aqui agora. Como havia combinado com o Bruno Scheid. Trazer uma senhora de Ji-Paraná, Rondônia. Essa senhora tem 6 filhos. O mais velho, 10 anos. O mais novo, 10 meses. O marido, um caminhoneiro, que chegou num frete de Rondônia, naquele fatídico domingo de 8 de janeiro, lá em Brasília. Tomou um banho e foi para a esplanada. Acabou sendo pego. Condenação, 14 anos de cadeia. Essa senhora com 6 filhos teve seus vencimentos como servidora de Rondônia bloqueados. Vive de favores. E esse homem está foragido. Talvez esteja na Argentina com dezenas de outros patriotas. Eu jamais pude imaginar um dia na minha vida que teríamos refugiados brasileiros mundo afora. Essas pessoas, essas senhoras, já idosas, todas mais novas do que eu. Porque na sexta-feira agora, eu chego nos meus 70 anos de idade, se Deus quiser. 70 anos bem vivido. Algumas tribulações, mas a satisfação e a consciência de estar ajudando o seu país a sair da escuridão. Essas pessoas que eu citei aqui, senhoras idosas, acusações, entre outras, dano qualificado. Elas têm força para quebrar alguma coisa? Tem alguma imagem de uma delas quebrando alguma coisa? O que nós sabemos? Que a pena tem que ser aplicada a quem realmente cometeu aquele dano. Uma outra, associação criminosa armada. Essas senhoras, foi encontrada alguma arma com alguém
no dia 8 de janeiro de 23, uma outra, golpe de Estado. Como disse há poucas semanas no programa Roda Viva, ministro da Defesa José Múcio, golpe de Estado é o povo, Forças Armadas e uma liderança. Quem é a liderança ou quem foi a liderança dessas pessoas? Não tiveram. Foram atraídas para uma armadilha. Marielle Franco, Baleia, sem imóveis do Vado Ribeira, móveis do Alvorada, joias, vacina, tudo foi embora. Sobrou a fumaça do golpe. Quando o Malafaia fala em dispositivos constitucionais, eu talvez, por obrigação, conheço um pouco mais a Constituição do que ele. Quando se fala em estado de sítio, estado de defesa, o primeiro passo é o presidente convocar os conselhos da defesa e o Conselho da República. Foi convocado? Não! Você vai naquele trabalho mal feito daquela banda da Polícia Federal que serve Alexandre de Moraes. Está lá que o golpe, segundo eles, começou no dia 29 de julho de 21. Alguém sabe o que aconteceu nesse dia? Você não sabe. Uma live que eu fiz lá no Alvorada e critiquei o sistema eletrônico de votação, onde eu dissequei um inquérito aberto em novembro de 2018. Inquérito que até hoje está em aberto. Inquérito esse que eu mostrei para os embaixadores, que no dia seguinte o Alexandre de Moraes classificou esse inquérito como confidencial, ou seja, secreto. Secreto por quê? Eleições de 22. A gente arrastava multidões pelo Brasil. Foi aqui no 7 de setembro, tinha mais gente do que agora. Fazíamos motocicletas pelo Brasil todo. São Paulo, segundo lá a Polícia Militar, batendo 300 mil motos. Foi em Santa Catarina, foi em Mato Grosso, foi no Brasil todo. O agro estava quase 100% fechado conosco. Os cristãos, da mesma maneira. Nós tínhamos majorado com responsabilidade o Bolsa Família para R$600. Nós, com o Rogério Marinho presente aqui, levamos água para o Nordeste. A Tereza Cristina na agricultura abriu comércio com o mundo todo. Rede Globo, 3 horas ao vivo. Vocês perguntem o que bem entender. Eu quero 30 minutos para falar do Brasil, mas pergunte o que bem entender. E eu abro esse inquérito secreto ao vivo na TV Globo. Não sei se meus advogados conseguirão esse inquérito, mas se a divulgação do inquérito foi o início do golpe, o povo tem que saber o que está nesse inquérito. Nos foi retirado 1,5 milhão de inserções de rádio por ocasião das eleições. O outro lado podia fazer tudo. Me chamava de misógino, de fascista, de nazista, até de pedófilo os caras me chamaram. De assassino da Marielle Franco. Podia tudo. E nós vimos de uma pandemia e de uma guerra. E nós demos tudo pelo Brasil. Se não fosse a excelente qualidade dos meus ministros e meus assessores, o Brasil tinha afundado na economia. Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Se algo na covardia acontecer comigo,
continuem lutando. O que eles querem aqui no Brasil é fazer igual a Venezuela. Lá foi implementado o voto impresso por pressão do governo Biden. E a primeira vez que teve eleições com voto impresso lá na Venezuela, o que aconteceu? Primeiro, o Maduro tirou da sua frente a sua oposição. Tornou Maria Corina e Capriles inelegíveis por 15 anos. Com a acusação, atos antidemocráticos. Alguma semelhança com o Brasil? Nem para alimentar o pobre, que eles sempre disseram que a nossa meta é dar comida para o pobre, nem isso tem mais. Pesquisas, acreditem ou não, lá no Rio Grande do Norte, eu estou na frente do Lula. Indo para o encerramento, façamos comparações. Compara o nosso governo de poucos anos com o atual. Dá para comparar. Dá para comparar. Na infraestrutura, o atual ministro do PT com o Tarcísio de Freitas. Dá para comparar aquele ministro taradão, quem diria, ministro dos Direitos Humanos. Dá para comparar o taradão com a Damares. Dá para comparar o atual ministro da Agricultura, que está fazendo o preço explodir pelo Brasil, com a Tereza Cristina. Na economia, dá para comparar o Haddad com o Paulo Guedes. Dá para comparar Janja com a Michele. Nada dá para fazer comparação com esse governo. E a gente se pergunta o tempo todo: quem tirou esse cara da cadeia? Quem anulou os julgamentos? Quem trabalhou no escurinho do cinema para colocá-lo na presidência da República? Esses que fizeram esse trabalho dizem: salvamos a democracia. O trabalho não é fácil. Alguns querem rapidez, mas creio que o que está acontecendo vai servir de musculatura para todos, para que nós brevemente possamos dizer aqui no Brasil: eu vivo num país democrático. E quem tem que dizer o que pode ou não ser feito no Brasil é o povo brasileiro. Nós somos escravos da vontade de vocês. Sempre digo, ninguém tem o que nós temos. O que está errado? Onde erramos? Escolhas. Escolhas. Qual deveria ser, politicamente falando, a melhor região do Brasil? A mais próspera, a com mais igualdade, com mais oportunidade, com mais amor. Tinha que ser respeitosamente o nosso Nordeste. E por que não é? Não é porque o PT está há 20 anos lá, roubando o nordestino, sonegando educação para eles. Os estados com maior índice de violência, infelizmente, é o Nordeste. Jamais eu esperava que a minha vida acontecesse tudo isso, bem como jamais esperava que na minha vida ele colocasse ao meu lado pessoas fantásticas, pessoas maravilhosas, patriotas, que têm Deus no coração. O meu ciclo vai se esgotar um dia, mas nós estamos deixando muitas pessoas capazes de me substituir no futuro.
Por lado de lá, não tem nenhuma liderança. Por lado de lá, não tem o que falar para se apresentar junto a vocês. Nós acreditamos no futuro do nosso Brasil. E o último ato aqui. Esta senhora que está do meu lado e as suas duas filhas. Aqui é a viúva do casal. Ao seu lado aqui as duas filhas. Uma família que tendo em vista a decisão de alguém que devia usar sua caneta para fazer justiça, por 3 vezes negou a liberdade de um cardíaco para ser tratado condignamente. O casal acabou falecendo dentro do presídio de Brasília. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por ocasião das eleições do ano que vem, será um tribunal isento, diferente daquele que conduziu as eleições em 2022. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a Deus pela minha segunda vida. Obrigado a esse povo maravilhoso que cada vez mais se interessa por política, que cada vez mais fala em valores e princípios. Por esse povo que está mudando o destino do nosso Brasil. Muito obrigado. Brasil, acima de tudo! Brasil, acima de tudo! Então, para você que assistiu esse vídeo do Bolsonaro falando sobre coisas que aconteceram ao longo do governo dele e também sobre as pessoas que ainda se encontram presas injustamente lá em Brasília, demonstram que o sistema quer, porque quer, se perpetuar no poder e deixar toda a oposição acuada, que o próprio Bolsonaro não permite que esse tipo de coisa aconteça, mas ele vai lutar com todas as forças possíveis que ele tiver, e ele dá também essa esperança para que nós, cidadãos de bem, continuemos a lutar por tudo o que nós defendemos. Não podemos deixar de forma alguma que esse sistema ganhe. Não podemos, de forma alguma. Temos que continuar lutando e acreditando de que tudo vai mudar. Até mesmo, como o próprio Olavo de Carvalho já tinha falado, não parar, não se precipitar, não retroceder. Temos que continuar, sim, lutando e fazendo de tudo para que nós, cidadãos de bem, tenhamos um país melhor e justo para todos. Quando eu estive lá, na manifestação, eu vi, num prédio, uma escrita dizendo sem anistia. Com certeza, é alguém que é dono desse imóvel, que é de esquerda. Agora, para você que está me assistindo, será que essa pessoa conhece o que aconteceu lá atrás, quando teve pessoas que estiveram exiladas, que fizeram parte de grupos de guerrilha, até mesmo pessoas que defendiam a causa da esquerda em transformar este país numa Cuba, como eles defendiam lá atrás?
essas pessoas receberam anistia em 1979. Quer dizer, para eles que fizeram atrocidades naquela época, como assaltos a bancos, sequestros a embaixadores e fora outras coisas, que se eu for falar aqui, o vídeo vai ficar muito, mas muito longo. Enfim, como comparar as pessoas que cometeram várias e várias atrocidades na época do governo militar com as pessoas que ainda se encontram presas desde aquele incidente que aconteceu em Brasília, no 8 de janeiro de 2023. São pessoas que até hoje não tiveram um julgamento justo, em que até mesmo advogados dessas pessoas não têm acesso aos autos do processo. Como pode, numa democracia, como eles dizem que nós vivemos, advogados não terem acesso aos autos do processo de cada pessoa que se encontra presa sem um julgamento justo? Como pode isso ainda acontecer nesse país? Isso é inadmissível. É por isso que temos que lutar, sim, para que essas pessoas sejam libertas e que não aconteça mais esse tipo de situação que ainda acontece em nosso país por causa de uma elite que quer fazer o que quer nesse país. E isso não podemos deixar que aconteça de forma alguma. Para finalizar, quero pedir a você que está me assistindo que comente, curta, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, ajude este canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. E no final deste vídeo, eu vou deixar um vídeo que eu gravei lá na praia de Copacabana e que você que está me assistindo pense nas pessoas que vão aparecer nesse vídeo. Cada pessoa que vai aparecer nesse vídeo ou estão presas injustamente, exatamente pelo fato de que não só o Bolsonaro, mas de que pessoas da oposição vão sim lutar para que haja a anistia. Pessoas que também se encontram exiladas fora do país, mas que também estão lutando para que haja liberdade nesse país. E que, desse vídeo, infelizmente, uma pessoa perdeu sua vida de forma totalmente injusta, que é o Clezão. Minhas condolências à família.